Bom, pessoal, hoje é dia 1º de setembro, tá? E aí a gente já começa a ver aqui no Rio Grande do Sul a movimentação por causa da Revolução Farroupilha, tá? Da mesma forma que a gente tem as pessoas que defendem a Revolução Farroupilha e a comemoração da Revolução Farroupilha, existem outras pessoas que vão e negam a questão da Revolução Farroupilha. Cara, é assim, ó, cada um com as suas opiniões. Mas, tá, desde que as opiniões sejam baseadas em coisas reais, relevantes. Tá? Bom, eu li um texto, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, em que um jornalista e historiador fala que nós comemoramos uma guerra que nós perdemos. Nós perdemos, de fato, essa guerra? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, tudo aquilo que o Rio Grande do Sul exigiu do Brasil foi aceito. Só uma coisa que não foi aceita: a libertação dos escravos. Isso aí não foi aceito por Dom Pedro II. Então, isso aí também nos conecta a um outro detalhe que depois eu vou falar. Outra coisa também, assim, ó, um estado, neste caso, Brasil, não pode fazer um tratado de paz com uma província, tá? Neste caso, o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a partir do momento em que o Estado faz um tratado de paz com uma província, automaticamente ele está reconhecendo a independência daquela província. Tratado de paz só é feito entre países. Por que nas outras revoluções que ocorreram no Brasil nunca houve um tratado de paz? O tratado de paz só teve na Revolução Farroupilha. Outro detalhe: o Rio Grande do Sul chegou a ser reconhecido como um país independente por outro país, no caso o Uruguai. E com o Brasil fazendo um tratado de paz com o Rio Grande do Sul, e se dependesse do General Neto, a revolução iria continuar. Os outros é que resolveram parar. O Bento Gonçalves já tinha se retirado para a fazenda dele ali no Cristal, já estava cansado, e tanto é que ele morreu um pouco depois do término da Revolução Farroupilha. O General Neto pegou o número de negros que ele podia pegar e levou para o Uruguai, onde lá no Uruguai já não existia mais a escravidão, tá? E o restante ficou aqui pelo Rio Grande do Sul mesmo. Todos eles foram considerados, assim, como é que a gente pode dizer, de certa forma, pode-se falar, foram considerados inocentes e mantiveram suas patentes, tá? Bom, a segunda parte que é falada é a questão de Porongos. Porongos é uma das batalhas, aí praticamente foi a batalha que pôs fim à Revolução Farroupilha, e que existe muitas divergências, tá? E aí esse cara, ele falou que em Porongos o Canabarro teria feito um tratado com o Duque de Caxias para que os negros que estavam lá pudessem ser todos eles assassinados pelo Duque de Caxias, pelo infame Duque de Caxias, até é o termo que ele usa. Só que existe outros estudos que mostram que, inclusive, o Canabarro foi pego de surpresa nesse ataque do Exército Brasileiro.
Canabarro fugiu do local onde hoje é, naquela época já era, tá? Que era chamado de Porongos. Ele fugiu de cueca, de cuecão, aqueles cuecão grande que eles utilizavam, né? Ele fugiu daquele jeito, ele não conseguiu botar o uniforme, nada, ele simplesmente se mandou, porque o exército imperial também foi para cima dos oficiais. Isso tudo é relatado. Agora, não existe um relato de que o Canabarro teria feito um acordo com o Duque de Caxias para matar os negros que estavam lá em Porongos. Isso aí é uma distorção histórica daqueles que não apoiam a Revolução Farroupilha. Então eles criaram essa narrativa de que o Canabarro teria traído os negros. A Revolução Farroupilha, como um todo, tá, ela é muito importante para mostrar o espírito do gaúcho. Mostrar como é que o gaúcho, como é que se formou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, simplesmente, assim, ele teve muitas influências, não só dos espanhóis, dos índios, dos portugueses, dos negros, dos alemães, dos italianos, dos poloneses. Olha quanta influência tem aqui. E para criar as fronteiras do Rio Grande do Sul, teve muita guerra. Então, o Rio Grande do Sul se formou de um povo guerreiro. Os próprios índios, charruas, eram índios extremamente agressivos. Então, assim, tudo aqui, a minha cidade mesmo, foi atacada pelos espanhóis. Depois os portugueses foram lá e retomaram a cidade dos espanhóis. Guerra em cima de guerra. As nossas fronteiras aqui foram todas definidas a partir de guerras. Depois teve as guerras guaraníticas, depois teve uma série de guerras. Depois as pessoas que lutaram na Revolução Farroupilha foram lutar na Guerra do Paraguai. E aí o Dom Pedro II prometeu para os negros o quê? A mesma coisa que os oficiais da Revolução Farroupilha prometeram. Quem fosse lutar voltaria alforriado. Tem uma semelhança aí, né? Será que essa ideia realmente foi só do Dom Pedro II ou ele estava olhando para o que foi feito aqui? Isso aí já para mim é divagação minha, mas tudo bem. Então eu acho assim, quando o gaúcho está comemorando o 20 de setembro, né, comemorando a Revolução Farroupilha, nós estamos comemorando a nossa identidade. E comentários muito rasos, como esse de Porongos, como que foi uma guerra que a gente perdeu, a gente comemora como vitória, uma guerra que a gente perdeu, a pessoa simplesmente está fazendo uma leitura muito superficial da Revolução Farroupilha. Porque, de fato, a gente não perdeu a guerra. Nós conseguimos tudo aquilo que a gente queria, exceto nos tornarmos um país. Claro, e a questão da libertação dos negros que lutaram ao lado dos farrapos. Alguns chegam e falam, mas essa é uma guerra do pessoal que tinha dinheiro, porque o Bento Gonçalves ele tinha terras, porque o General Neto tinha terras, porque todos eles tinham terras e tinham interesses, não sei o quê. Cara, uma guerra é feita em cima de interesses.
todas as guerras são feitas em cima de interesses. Cada um tem os seus interesses. Cada um vai lutar por aquilo que nesse cada um que eu digo é o povo em si. Chega assim, ó, por exemplo, se nós formos pensar na Segunda Guerra Mundial, existiam interesses da Alemanha contra os interesses dos países, dos primeiros países, que era a França e a Inglaterra. Existia um plano de expansão da Alemanha. Tinha interesses políticos, interesses econômicos. Tá? Então, quer dizer, a Revolução Farroupilha é diferente? Não. Tinha interesses. Tinha os interesses políticos, que era a separação do Rio Grande do Sul do Brasil, e tinha os interesses econômicos, que era a questão do imposto em cima do charque. E possivelmente existiam muitos outros interesses aí por trás, né? E que motivaram a Revolução Farroupilha. Então quer dizer assim, pegar e falar que nós perdemos a guerra, que a gente comemora uma guerra que a gente perdeu, que a gente não, que é uma bobagem, que o Canabarro traiu os negros, porque isso, porque aquilo, bababá. É uma coisa muito rasa. Muito raso. É um pensamento muito raso. Precisa mergulhar mais a fundo. E hoje nós comemoramos a Revolução Farroupilha, e com muito orgulho, sim. Porque mostra aquilo que o gaúcho é, a essência do gaúcho. Que é justamente o fato de que a gente luta. Que a gente briga por aquilo que é nosso. Pela nossa cultura, pelas nossas fronteiras. Tá? Graças a Deus, a gente não precisa mais de guerra em fronteira, mas a gente está ali. Que a gente briga pela manutenção da nossa cultura nos CTGs espalhados pelo mundo inteiro. Eu já vi vídeo de um CTG na Holanda. E um monte de gauchada lá fazendo churrasco, os holandeses ali, tudo maravilhado com aquilo que a gente fazia, que é a nossa cultura. Então, eu acho que assim a pessoa pensar que a Revolução Farroupilha se resume a uma guerra que a gente perdeu, a traições e tantas outras bobagens, é muito pouco, principalmente para alguém que se diz historiador. A gente precisa ir muito, muito além disso para entender de fato o que se passava na cabeça do Bento Gonçalves, do General Neto, do Canabarro, do Garibaldi. Vocês têm que... Olha, se vocês forem procurar o Garibaldi na Itália, o cara é simplesmente um dos heróis mais cultuados da Itália. E aí? Ele foi responsável um dos responsáveis pela unificação da Itália. E aqui é considerado como como um mercenário que veio para cá só para ganhar dinheiro, papapá, isso e aquilo. Queimado por alguns historiadores que acham que a Revolução Farroupilha foi uma coisinha desse tamanhozinho. Não, a Revolução Farroupilha foi a maior revolução que já teve no Brasil. A mais importante que já teve no Brasil. E isso esses caras não estão dizendo. É muito mais do que
do que esses caras pensam e que falam. Infelizmente, o Brasil não aceitou essa questão da liberdade, de dar liberdade para os negros que lutaram, pelos lanceiros negros que lutaram ao lado dos farrapos. Isso é triste. Isso realmente é triste. Mas pensar que houve uma traição para que estes negros fossem mortos, isso é muito, 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 muito raso. Muito raso. É um pensamento muito raso. Um pensamento muito superficial sobre a Revolução Farroupilha. Muito, muito raso. Mas, vamos lá. Dia 20. Dia 20. O próprio general Bento Gonçalves está aqui enterrado na nossa cidade, em Rio Grande. Que a chama crioula seja acesa no monumento túmulo dele e que a gente possa comemorar a Revolução Farroupilha como ela de fato foi. E deixar esses historiadores ficarem divagando em cima de falsos relatos. Vambora? Vamos tocar-lhe bala. Tocar-lhe bala, vamos festejar, vamos comer o nosso churrasco, vamos assistir os desfiles e vamos cultuar a nossa cultura e levar a nossa cultura para onde a gente for. Porque nós somos gaúchos e nós temos que ter orgulho daquilo que nós somos, gaúchos. E acima de tudo, viva a República Rio-Grandense. Até uma próxima.